Olá, queridos estudantes, bem-vindos à aula de Biofísica Tira Dúvidas, com uma breve explicação do conteúdo, à medida que a gente for resolvendo os exercícios. Essa aula, pessoal, é referente à atividade remota que foi postada no dia 23/4, certo? Então, para a gente não ter confusão e se organizar lá no portal acadêmico, vejam a atividade remota de 23/4, que nós vamos estar resolvendo a parte 2, que é a parte que pede para a gente estudar este vídeo e resolver os exercícios do livro, da página 20, do 1 ao 3, na página 21, o 5, 6, 7 e o número 11. Então, vamos lembrar quem são os exercícios 1 ao 3. Pessoal, no exercício 1, ele pede para a gente assinalar nesses campos de força se são campos que atuam a longa distância ou a curta distância. No exercício 3, ele pede para a gente dizer se a força de cada um desses campos ela é de atração ou ela é de repulsão. Vamos então lembrar das características dos campos. Lembrando aqui das características dos campos gravitacional. Gravitacional, ele surge a partir da presença de massa. Então, basta o corpo ter uma massa, como o planeta Terra, que vai surgir um campo com forças atrativas. O campo gravitacional, ele tem somente a força de atração e ele age em longas distâncias, por exemplo, no sistema solar. A atração entre o Sol e a Terra, entre a Terra e a Lua, entre os planetas, certo, pessoal? Então, quanto maior a massa também, maior é essa distância de atração. Vamos lembrar aqui, o campo elétrico, ele já é um pouco diferente, porque o campo elétrico, ele tem essa característica de ter cargas diferentes. Então, pelo fato de nós termos cargas positivas e cargas negativas, eu vou ter forças tanto de atração quanto repulsão. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem uma carga positiva e uma carga negativa, o que cria um campo que sai da carga positiva e entra na carga negativa. E as forças são forças de atração. Quando eu tenho cargas de mesmo sinal, seja ela positiva, positiva ou negativa, negativa, a gente vai criar um campo aqui de repulsão. Veja como as linhas de campo que naturalmente saem de uma carga positiva, mas saindo dessas também elas acabam se repelindo, ok? E quando a gente pensa em campo elétrico só de uma carga pontiforme, a distância ela fica pequena, de apenas alguns metros, vendo essa situação de cargas elétricas, ok, pessoal? Vamos ver aqui a questão do campo magnético. Então, o campo magnético, semelhante ao campo elétrico, nós temos duas características também, que agora não são cargas separadas, mas são características que eu tenho um polo norte e um polo sul. E a característica desses dois polos é se atraírem, né? O polo norte atrai o polo sul e essas são as minhas linhas aqui de campo. Então, o que acontece? Na hora que eu aproximo um polo sul do meu polo sul, vai haver a repulsão. Na hora que eu aproximo um polo norte do meu polo sul, vai haver a atração. Então, as forças desse campo magnético são de atração e repulsão. Ele age de médias a longas distâncias. Médias por quê? Depende. Se for um ímã pequeno que nós temos em casa, um ímã de geladeira, o campo dele é bastante fraco. Mas a gente pode pensar em longas distâncias, como, por exemplo, o campo magnético da Terra. Então, a gente já está aí em distâncias astronômicas novamente. Então, se a gente pensar no campo magnético da Terra, que tem o seu polo sul e o seu polo norte, nós vamos aí começar a considerar distâncias, de novo, astronômicas. E esse campo, então, se caracteriza um pouco melhor como campo de média a longas distâncias. Só uma curiosidade, né? O polo sul e o polo norte magnéticos da Terra,
ele é invertido com relação ao Polo Norte e ao Polo Sul geográficos. Então, aqui a gente tem o Polo Norte geográfico dos países do eixo norte e aqui a gente tem o Polo Sul, né? Brasil ou países aí no Polo Sul, que ele é geográfico. A característica do campo magnético terrestre, ela é invertida. O polo magnético sul aponta para o norte geográfico, o polo magnético norte aponta para o sul geográfico. Então, com essas informações, já vamos resolver aí parte do nosso exercício. Então, vamos lá. Com relação à distância, campo gravitacional, longa distância, certo, pessoal? Campo elétrico, curta distância se nós estamos pensando em cargas. Campo magnético, média e longas distâncias. O problema só me dá a opção de longas, certo? Vamos já fazer a 3 também, porque nós já falamos de força de atração e repulsão. O campo gravitacional é sempre uma força de atração. O campo elétrico vai depender da carga, pode ser tanto atração como repulsão. A mesma coisa para o campo magnético, vai depender do polo. Pode ser um campo de atração e também um campo de, no caso, ou um campo de repulsão. Então, ele tem as duas possibilidades. Lembrando que o exercício 3 fala sobre força e o exercício 1 fala sobre distância ou atuação desses campos, certo? Vamos dar continuidade nos outros 2 tipos de campo, que é o eletromagnético. Aqui, na verdade, a gente está classificando o campo eletromagnético de um jeito um pouco diferente da própria física. Porque se a gente pegar uma partícula, um próton, que é uma partícula carregada positiva, e colocar ela em movimento, ela vai gerar um campo magnético e vice-versa. Mas o nosso livro, e para facilitar a nossa abordagem, o nosso livro ele classifica o campo eletromagnético como campo de ondas. Então, nós vamos estar falando aqui, quando eu estiver falando em eletromagnética, eu vou estar pensando nas ondas, e não no eletromagnetismo, porque toda carga em movimento gera um campo magnético. E se eu balançar um ímã, ou seja, se eu pegar um ímã que tem propriedades magnéticas e colocar ele em movimento, ele também vai gerar um campo elétrico. Então, não é dessa característica da natureza eletromagnética que o nosso livro aqui está falando, o que a gente está dividindo. A gente chamou de eletromagnético apenas as ondas aqui, certo, pessoal? Mas para vocês saberem que em física eletromagnético vai além. Mas para o nosso estudo, vamos focar nas ondas. As ondas eletromagnéticas, elas agem a distâncias muito grandes. Elas se propõem, por exemplo, a propagação da luz entre o Sol e a Terra. Então, não tem limite para uma propagação eletromagnética, certo? E é um pouco curioso também a gente falar se a força das ondas, elas são atrativas ou elas são repulsivas. Mas no nosso livro lá, se a gente for entrar aí em mecânica quântica, na dualidade onda-partícula, que são coisas muito específicas, a gente vai ver que uma onda eletromagnética, quando ela está muito próxima ou a curtas distâncias, a gente pode considerar que ela fosse uma partícula. Então, a gente pode pensar em atração e repulsão de ondas eletromagnéticas, apesar de que fica um pouco estranho esse conceito dentro da física. Porém, o nosso livro, para dividir de um jeito didático, ele classificou. Dependendo do comportamento dessa onda, ela pode também agir de uma forma atrativa, porque ela possui campos eletromagnéticos, ou repulsiva. Certo, pessoal? Isso não tem muito um rigor físico, assim, porque não faz muito sentido quando a gente fala de ondas. Mas se a gente for ver a dualidade onda-partícula, se a gente pensa na partícula, faz sentido, se eu estou falando de eletromagnetismo, haver atração e repulsão. Só para a gente entender, uma onda eletromagnética, ela é um campo que oscila, né? Se
a gente for pegar esse eixo Y aqui, eu tenho um campo elétrico oscilando na minha vertical do eixo Y, representado por essa onda aqui que oscila em Y. E a onda eletromagnética vai ser, se eu pegar o meu eixo X aqui, vai ser um campo magnético oscilando na horizontal, representado por esse campo aqui em cinza. Então, a onda eletromagnética ela é formada por um campo magnético que oscila na horizontal, mais um campo elétrico que oscila na vertical, certo? Por isso é que eu digo, às vezes, pelo fato desses campos eles serem oscilantes, não faz muito sentido a gente falar em atração e repulsão. Mas, para ficar de uma forma didática, dentro das características eletromagnéticas, existem forças atrativas e repulsivas. Tudo bem? Então, a gente já pode novamente responder o exercício 1 e o exercício 3. Quando a gente pensa, então, em campos eletromagnéticos aqui nas ondas, elas vão ser de longa distância, certo? E nós vamos ter atração ou repulsão. Tá faltando o nosso último campo, que é o campo nuclear. Então, vamos ver o que significa o campo nuclear, gente. Só fazendo uma breve lembrança aqui, nós temos um átomo e dentro deste átomo existe um núcleo. Então, nós estamos falando do campo nuclear, somente o campo que está dentro do núcleo. Se a gente fizer um zoom aqui nesse núcleo, eu posso ter aqui os nêutrons, certo? Que são aquelas partículas sem cargas, e eu posso ter aqui os prótons, que são as partículas de carga positiva. A força nuclear, que gera o campo nuclear, ela tem uma característica de manter esses nucleons, e nucleons são essas partículas, nêutrons e prótons, que compõem o núcleo atômico, elas têm essa característica de manter todo mundo junto. Porque o que acontece? Todos os nucleons, tanto os prótons quanto os nêutrons, eles acabam se atraindo por meio de uma força nuclear forte. Aqui a gente tem do lado, lembrando que a carga do próton, ela é positiva, certo? Então você deve estar me perguntando, mas professor, essa carga positiva, uma tão pertinho da outra, e elas não se repelem? Com certeza. A força elétrica, então aqui no núcleo a gente também tem força elétrica, mas a força elétrica, quando a gente aproxima muito esses dois prótons, ela fica menor do que a minha força de atração nuclear. Então aqui eu tenho o que a gente chama da força nuclear. Então é como se fosse aí, gente, um cabo de guerra, onde o próton, quando se aproxima, junta muito um do outro, tem uma força repelindo, afastando os dois, empurrando para fora. Só que chega uma hora, quando eles estão muito próximos, que a força nuclear de atração entre eles e os nêutrons vence a força de repulsão, que é elétrica, que vai ser menos intensa do que essa força nuclear. Então, a força nuclear ganha em intensidade e é por isso que os prótons ficam todos juntinhos aí no núcleo, certo? Existem dois tipos de força nuclear, a fraca e a forte, mas basta a gente entender que as forças nucleares, elas são responsáveis, então, por manter os nucleons grudados, então elas têm uma característica de atração, mas elas também, a força nuclear que a gente chama de fraca, ela também é responsável pelo decaimento nuclear, pela emissão radioativa. Então, às vezes na emissão radioativa, algumas partículas, elas são expulsas do núcleo. Essa expulsão de partículas do núcleo tem a ver com a força nuclear fraca. Então, pelo fato de nós termos dois tipos de força nuclear, uma que deixa todo mundo junto, atrativa, e uma que está ligada à emissão de partículas, expelindo do núcleo, a gente pode pensar que também existe um processo de atração e de repulsão. Mas assim, gente, dentro de um rigor físico,
é mais ou menos igual às ondas. Não faz muito sentido eu falar em atração e repulsão de ondas eletromagnéticas e também não faz muito sentido eu falar em atração e repulsão de forças nucleares. Mas para a gente ter uma classificação didática, a gente pode interpretar dessa maneira. E a força nuclear, ela vai agir em distâncias muito, muito pequenas, de 10 a menos 15 metros. Ou seja, são distâncias da ordem do tamanho de um núcleo, certo, pessoal? Então, terminando aí essa pequena revisão do conteúdo, a gente finaliza a resposta do exercício 1 e do exercício 3. Então, o campo nuclear, ele atua em distâncias curtíssimas, como a gente viu, 10 a menos 15 metros, e ele vai ter também uma característica aí que a gente pode dizer que é de atração ou de repulsão, de uma forma didática, certo, pessoal? Porque a força nuclear se comporta de um jeito muito característico e muito específico para a gente simplificar ela dessa forma. Então aguardem aí o nosso próximo vídeo, vamos continuar a solução dos exercícios comentados na parte 2 desse vídeo. Até lá, pessoal!